Boa noite, mulheres, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai estar aqui com a Fernanda Barros, ela é jornalista, assessora de imprensa. Enquanto a Fê não entra, deixa eu convidar aqui as mulheres a participarem da nossa live aqui conosco. E como vocês estão? Aproveitem para tirar as dúvidas, tá? Sobre comunicação, sobre assessoria de imprensa. Deixa eu só mandar aqui. Clauciane entrou. Olá, boa noite, Clauciane, seja bem-vinda, tudo bem? Deixa eu só chamar as meninas aqui, porque às vezes elas acabam, enfim, falando para mim chamá-las, eu acabo esquecendo também. Sejam todos muito bem-vindos, vão entrando. A gente vai estar aqui hoje com a Fernanda, para quem está entrando agora, né? Na verdade, a gente vai estar com a Fernanda Barros. Ela é jornalista e assessora de imprensa. Deixa eu só aceitar a Fê aqui. Olá, Maria Evangélica. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Deixa só a Fê entrar. Olá, Fê, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem também, graças a Deus. Então, tá bom. Eu estava te apresentando aqui, mas já que você entrou, fica à vontade, tá, Fê? Eu estou só convidando as meninas enquanto isso. Tá bom. Boa noite, meu nome é Fernanda Barros, eu sou comunicadora há 20 anos. Isso me assusta um pouco quando eu falo minha idade, né? Quando eu falo que eu tenho 20 anos aí no mercado, que eu faço assessoria de imprensa. Estou escolhendo um filtro aqui. Tô... E eu sou assessora, faz 20 anos que eu sou assessora de imprensa. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer e que é o que eu sei que dá resultado para quem quer empreender, para quem já tem uma empresa, enfim. Já passei aí por grandes agências, já atendi grandes corporações. Hoje eu trabalho com uma amiga, uma grande amiga minha, a gente tem contas, a gente atende algumas contas conjuntas e atendo também pequenas empreendedoras que queiram aí alavancar a sua comunicação, tanto nas redes sociais e também na assessoria de imprensa. Mas hoje a live é focada na assessoria de imprensa. Então tá jóia. A gente puxa um pouquinho para comunicação, aproveitar até o fundo. Ó, eu falei que hoje tudo aconteceu. Meu espaço onde eu faço as lives, a hora que eu fui entrar, acredite se quiser, a luz queimou. Eu falei, o quê? Corri pro quarto dos filhos, olha lá atrás. Hoje o fundo sem comunicação, vamos falar de música. Aqui é minha estante de livros, ela tá meio bagunçadinha. E a gente, eu e meu esposo, a gente tem um escritório meio compartilhado em casa, né? Então, minha mesa é aqui, a dele é aqui atrás, ele tá até trabalhando aqui. Isso. Então, ele tá aplicando a comunicação que a esposa ensina. Ele tá lá, postando os vídeos, fazendo toda a estratégia dele de comunicação agora. Ai, que legal, Fê. Então vamos falar um pouquinho para quem não sabe o que é assessoria de imprensa, Fê. Vamos. Assessoria de imprensa nada mais é quando você contrata uma agência ou quando você contrata uma profissional, né, uma jornalista, a assessoria de imprensa ela vai fazer a ponte entre a notícia da imprensa, da empresa que ela está Certo. atendendo e a imprensa, né? Então, rádio, TV, é, jornais, revistas, que a gente chama de veículos offline, né? Que antigamente elas não tinham internet, né? Eu sou da geração que não tinha internet, não tinha sites de notícia. Né? Eu aprendi a mandar notícia, inclusive, via fax. Então, eu sou de uma galera aí que fazia tudo na unha. Mas hoje, para todo mundo entender, a assessoria de imprensa ela faz essa ponte. Então, por exemplo, a rede é uma empresa. Então, tudo que vira notícia, é noticioso dentro da rede, isso a gente pode transformar numa matéria ou numa sugestão
de pauta e levar isso para os veículos de comunicação de acordo com os objetivos da rede. Então, se a rede, vamos supor que você chegou aí nos contáveis 100 mil mulheres na rede, fazendo negócio entre elas. Puxa, é um número expressivo, né? Quanto que essas mulheres elas geram de negócio, quanto que isso impacta diretamente na família, o quanto que isso ajuda. Então, todos esses dados a gente vai estudar uma pauta, a gente vai escrever um release, e o trabalho da assessoria é bater no valor econômico e falar assim, olha, tem uma rede em São Paulo que está gerando tanto disso, né? Ou bater no Fantástico, ou levar essa pauta, de repente, para uma Fátima Bernardes, para falar, olha, Fátima Bernardes não, né? No encontro, porque ela não estava mais na Fátima, não era mais. Mas levar isso para o encontro, falar, olha aqui o trabalho de mulheres, o que elas fazem, né? E como que elas geram negócios. E se então a gente vai olhar para a necessidade, né? A gente vai olhar para o tamanho da pauta e aí a gente vai fazer o planejamento disso para isso ser divulgado. Vale lembrar que a assessoria de imprensa ela não faz mágica, né? Então, a assessoria de imprensa é um trabalho que é feito dia a dia, semana a semana, mês a mês. É uma via de eu confio, o jornalista confia em mim e eu confio no veículo de comunicação que vai publicar essa notícia. E isso precisa de muito entendimento, do jornalista conhecer a assessora, da assessora conhecer, a gente criar um vínculo. Então, eu já passei aí por histórias de começar uma pauta em março, e ela virar uma matéria em dezembro. Nossa. Então, assim, tem a questão do que é e não é factual, tem a questão do que precisa do tempo, precisa, sei lá, N fatores, entende? Com toda uma Então, construção, né, na verdade, né? exatamente, é toda uma construção. Mas isso impacta de forma significativamente, assim, na vida do cliente, naquilo que ele espera. Porque se é um cliente que me traz todos os objetivos, o plano de comunicação, ele me traz toda aquela forma do que ele precisa. Teve uma vez, eu não posso abrir quem que é, eu também não posso abrir números, mas uma vez um diretor de uma multinacional chegou para mim e ele falou, olha, eu preciso vender mais essa vacina. E aí a gente transformou isso, para vender mais aquela vacina, precisava ter um consumo maior de suíno, porque era uma vacina voltada para suíno. Então, a gente criou toda uma estratégia, a gente criou toda uma história, e eu consegui, na época que o Bem-Estar tinha um programa só dele, ele não era um quadro, né, dentro de um outro programa, eu consegui emplacar uma matéria sobre os benefícios da carne suína. E o objetivo do cliente não só foi atingido, mas ele dobrou a meta. Então, assim, a assessoria, ela tem também essa questão de você confiar no profissional que você está contratando, porque você tem que abrir números, você tem que abrir dados, você tem que, né, entender que o profissional precisa disso, são os recursos que ele tem ali para acabar divulgando você. E o jornalista também que vai receber todo esse material também precisa confiar em você para que isso não seja dados, né, fictícios, seja mentira. Enfim, por isso que a assessoria de imprensa é um trabalho de confiança das duas partes. Com certeza, com certeza. E todo esse trabalho, a partir do momento que você fala que a pessoa tem que te entregar números, né? Então ela tem que trabalhar com a verdade o tempo todo, né? Todo tempo, todo tempo. Tanto que nos meus contratos com clientes, eu tenho cláusula de confidencialidade
e tenho também essa questão de, principalmente a de confidencialidade, porque ele precisa se sentir confiante, né, de que a mensagem vem até mim, porque assim, daí a gente acaba eu acabo me envolvendo com questões muito profundas da empresa, né? Isso eu estou falando de uma multinacional, no caso, ou se você vai trabalhar com cantor, se você vai trabalhar, enfim, com grandes nomes, você precisa, você não pode sair falando qualquer coisa do seu cliente, Com né? certeza. Porque você acaba vivendo o dia a dia, você acaba sabendo de números, sabendo de metas, sabendo até o que o concorrente faz, né? Então, isso eu sempre trabalho, até com pequenos empreendedores que às vezes precisam de trabalhos bem pontuais, assim, eu acabo trabalhando com esse termo de confidencialidade, que é para ele se sentir seguro e saber que daqui não pode sair nada. Isso todo bom profissional, toda boa agência precisa ter esse termo de confidencialidade. Entendi, perfeito. E vamos tentar desmistificar um pouquinho, né, Fia? A gente fala muito sobre assessoria de imprensa. E hoje, para contratar uma assessoria de imprensa, só uma empresa empreendedora grande, algo grande, uma empresa grande pode contratar, ou um pequeno e médio também? Pequeno e médio também. Como eu falei, o trabalho do assessor é mais o trabalho da confiança do outro lado, né? Certo. Mas eu sou empreendedora também. Então, hoje eu entendo que a necessidade de você ser bem certo, bem assertivo na sua comunicação. E em contrapartida, eu também sei o tanto que é difícil você cavar pautas, né, em grandes veículos, em grandes, enfim, em Globo, Fantástico. Eu sei o tanto que é difícil. Então eu fico entre a cruz e a espada. Então, assim, eu sei que tem muitos jornalistas, muitos assessores de imprensa que acabam voltando esse olhar para o pequeno empreendedor. Porque o que eu falo, né? Que o pequeno empreendedor, ele precisa, ele não pode querer estar logo de cara num grande veículo de comunicação. Ele precisa começar que o seu entorno conheça, né? Ele precisa ter um posicionamento legal no seu bairro, então no seu, né, na sua vizinhança, nos jornais de bairro, aí vai crescendo, aí isso vai se expandindo, ele vai virando a autoridade. E os veículos de comunicação, os grandes, pode parecer que não, mas os grandes procuram esses bons porta-vozes, né? Então, hoje está tudo aí muito pulsante. Então, você vê até na favela, as rádios comunitárias, tem gente sensacionais que acabam saindo dali, virando de grandes comunicadores, né? E tem grandes porta-vozes ali. Então, assim, tem ferramentas hoje no mercado que chamam disparadores de release. Então, eu atendo muitos pequenos que querem estar na mídia, mas não conseguem pagar um FII mensal. E às vezes eles querem divulgar uma coisa, assim, é um trabalho pontual. Então, para eu não me desprender em ter que criar uma confiança com aqueles jornalistas, né, de pequenos bairros, porque isso que é o que custa, né? Vamos por assim, é o trabalho que dá. Então, tem hoje no mercado disparadores de releases, né, de conteúdos, que a pessoa paga. Então, por exemplo, eu trabalho com uma ferramenta que eu capto o trabalho, eu escrevo, né? Eu junto com o cliente, eu monto o briefing e aí eu coloco nessa ferramenta de acordo com as necessidades do cliente e eu atendo esse cliente. É um trabalho que ele é bem pontual e ele não é para acontecer todo mês, enfim, né? Não é uma coisa muito. Eu não oriento que faça sempre, mas é um trabalho que se dá para fazer, para trabalhar nas redes sociais, para mostrar para o público dele um posicionamento na mídia.
né? Entendi. Agora, se é um pequeno, que se a gente eu tô falando de pequeno, pequeno, tipo, eu empresária, né? Agora, se a pessoa é uma pequena, mas já tem uma loja, já tem alguma coisa ali mais, sabe, um pouco mais estruturada e que tem uma grana para investir em rede social, contrata também uma relações públicas. Porque a relações públicas, ela pode fazer esse trabalho de assessoria de imprensa junto com o planejamento estratégico dela de comunicação. Então, a pessoa Uhum. já pensou no mês dela, no planejamento de comunicação, já pensou nos posts, no que vai trabalhar, no que ela quer focar, ela pode olhar para alguma coisa em especial e o RP vai poder fazer sugestões de pauta para as mídias ali. Ele não precisa escrever grandes textos e nada. Mas aí ele vai bater na rádio ali do bairro, ou ele vai conversar com o jornal que tem no bairro, porque sempre tem o jornal, sempre tem o site do bairro, sempre tem o Facebook do bairro, né? E ele pode divulgar essa matéria. E isso começa a dar visibilidade. Outra coisa Porque as também. Ah, pessoas preocupadas em aparecer em outras mídias, né? Mas isso que você está falando é uma construção, né? O pequeno, a partir do momento que ele vai montando, né, todos esses acontecimentos, né, toda essa comunicação, ele tem material para chegar no grande também. sim, exatamente. Ele vai ficando relevante. Uma coisa que eu vejo que muito pequeno empreendedor peca é não ter o próprio site. Não ter o próprio site implica dele não ter um blog. Aí ele pode olhar para mim e falar assim: ai, Fernanda, você é muito velha, você, né, ainda tá na questão do blog e tal. Ao contrário, por dois motivos. O primeiro é porque as redes sociais, um dia o dono pode chegar e falar: ah, não quero mais brincar disso. Aí ele vai lá, tira da tomada, e aí a pessoa faz o quê? Ela vai É o, ficar batendo a cabeça. Então, é o único eu veículo que ela chamo tem, né? É o eu chamo cliente. de site é a casa do empreendedor, é a sua casa, é a minha casa. Então lá, por menos informação que tenha, vai ter o seu telefone, seu e-mail e as pessoas vão conseguir te achar. E o segundo Sim. motivo é que você, junto com o site, pode colocar, agregar um blog. E se você agrega um blog, você pode escrever qualquer coisa referente à sua marca. E qualquer coisa referente à sua marca, se você começa a divulgar isso, por exemplo, nos grupos, nas comunidades do Facebook, você está sendo a sua própria assessora de imprensa dentro dos grupos do Facebook. Aí você vai falar assim para mim: ah, Fernanda, mas grupo de Facebook, Facebook é muito atrasado. Aí é que tá a questão. Depende para quem você quiser, para quem você quer vender. Se você quiser vender para uma pessoa igual a minha mãe, hoje, que tem 70 anos de idade, ela vai comprar do Facebook. E é uma pessoa que está estruturada financeiramente. Ela está ali. E é a ferramenta onde ela está. Então, depende do objetivo, por exemplo, do empreendedor. Agora, eu, Né? E depende depende. do. Às vezes, de repente, tem tanta gente pensando somente no Instagram e a sua faixa etária de público não está lá. Né? Não, eu tenho um case aqui da minha cidade, que eu estou em Jundiaí, que eu gosto de mostrar e falar isso sempre, porque é muito real. Um proprietário de uma clínica popular, então ele montou uma clínica popular e ele tinha lá por objetivo tantos pacientes por mês. E ele Certo? investia R$ 3.000 por mês em redes sociais, entre Facebook, Instagram e TikTok. Certo. Aí o negócio dele tava patinando, 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 e um dia ele me ligou, ele me achou, me encontrou, alguém falou de mim para ele e tal, e eu fui lá dar uma consultoria para ele. Aí ele abriu tudo, assim, do que ele fazia, o que ele não fazia, ele queria assessoria de imprensa. E aí eu comecei a olhar que o negócio dele estava na rua.
Ele precisava do povo. O povo não tá no Instagram, o povo não tá no Facebook, o povo não, o povo tá na rua. Denise, eu pedi para ele R$ 500 aquele orçamento de três para fazer um teste e contratei um carro Sim, de som. meu Deus. Contratei um carro de som por 15 dias. No 16º dia, ele me ligou me agradecendo, dizendo que quadruplicou a quantidade de gente que entrou na clínica dele. Então, a assessoria de imprensa, na verdade, o comunicador, uma pessoa com experiência, com visão, né, com o mínimo de carinho que tem por comunicação, ele vai te ajudar a fazer um planejamento reto, assim, de acordo com o seu negócio. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas fazem um esforço tremendo para estar ali querendo vender as coisas pelo Instagram, mas o vizinho não sabe que ali do lado ela Mas é faz o que um eu pão. falo muito sobre isso. Eu falo assim, gente, as pessoas ficam tão preocupadas em vender seu produto, seu serviço, mas muitas das vezes o vizinho sabe que ele vende, né? É isso. Porque ele está Exatamente. investindo no local errado, né? Que ele não vai ter retorno. Vai, gastando força, gastando energia num lugar que fica patinando. E aí eu falo também, aqui em Jundiaí, eu participo da rede, né, com vocês, e aqui também eu participo de um grupo, de um outro tipo de grupo de network, e quando eu tô ali presente, escutando as dores, eu vejo que também falta muito processo, sabe? É porque a mãe, eu entendo essa questão da mulher que é mãe, que é dona de casa, que é isso, que é aquilo, mas quando se trata do próprio negócio, ela precisa ter processos. Então, precisa ter o dia e a hora para sentar e pensar, planejar a comunicação. Mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que não tenha investimento para uma profissional, mas parar e pensar naquilo, de fato, o que que ela precisa, para quem que ela vai falar, o que que ela quer vender e para onde ela vai, né, colocar essa energia para fora. Então, A gente assim, sabe que é muito fácil, né, Fê? A gente sabe que a gente é mãe, empreendedora. Muitas das mulheres ainda trabalham CLT e tem empreendedorismo como plano B ainda, né? Mas é o que eu falo, disciplina é tudo, né, Fê? A gente precisa ter um dia da semana para você tirar e realmente fazer estruturar o seu negócio, né? Senão não tem como. eu falo que um negócio bem feito e bem fechadinho, assim, ela tem três pilares. Primeiro é a contabilidade. Você precisa entender o mínimo do mínimo né, da questão do dinheiro que entra e que sai. Você precisa ter processos dentro do seu negócio. Precisa saber o horário de fazer o bolo, o horário de comprar o que precisa ser comprado, o horário, saber aonde você vai vender aquilo, como vender. Então, torna um processo. E a comunicação. Porque a comunicação, ela é a base junto com esses outros dois. Porque também não adianta você fazer o melhor pão do mundo e ficar esperando que alguém bata na sua porta, Com entendeu? certeza. Então, assim, contar a sua história já é um grande começo. Eu sempre falo que a gente precisa falar, a gente precisa falar. Você precisa falar para o outro que você faz pão, você precisa falar para o outro que você precisa de ajuda, você precisa falar para o outro que você precisa. Como que eu faço para me comunicar melhor? Tem muita coisa gratuita que é muito legal, que dá para começar, que dá para, entendeu? Ah, E a assessoria de imprensa, se você procurar profissionais assim que tem aí, que sabe o que quer empreender, sai um pouco da agência, porque quando a gente pensa em assessoria de imprensa, que você vai dar um Google, vem nomes de agências multinacionais que sim. pagam, tá ali na primeira página e tal. Mas vai fuçando, procura no Instagram, sabe? Procura uma pessoa que tem uma cara, por exemplo, o meu Instagram, se você colocar assessoria de imprensa, você me acha, sabe? E eu sou só eu, sozinha e tal. Então, tem como as pessoas procurarem essas pessoas que são RPs também. Para quem não sabe, RP é Relações Públicas,
que Sim, faz sim. esse trabalho todo, sabe? Busca essas outras soluções além da assessoria de imprensa para o pequeno empreendedor. Deixa eu só dar boa noite aqui, para quem está entrando. Claro, eu falo demais, Oi, gente. Como Ana professora. Carol Semijoias. Boa noite, Semijoias, Darli Vitorino, seja bem-vinda. Ela sempre está aqui com a gente, viu? Ela não perde uma live. Ó, Legal. Ariane Braga Consultoria. Eu ouvi isso uma vez, levei para a vida. Eu falo até para quem eu encontro, quando vou passear com o cachorro. É É verdade, é verdade. Mas isso. você sabe, nós tivemos esse sábado o encontro, né, da rede. Sim. Você está falando, que eu estou falando uma questão que às vezes a gente não sabe nem que o vizinho, nem o vizinho sabe que você vem. Duas mulheres que estavam lá presentes, elas já se conheciam há quase 8 meses no Instagram, mas no pessoal. Na hora que elas chegaram lá, cada uma estava com o seu produto. Uma olhou para a outra e falou: eu não acredito que você vende isso. Eu fiquei olhando, eu falei: gente, eu não acredito. Faz 8 meses que vocês se falam no pessoal, por coisas particulares de filhos, e uma não havia falado para a outra que vende tal serviço e tal produto. É isso. É, 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 fa- é a falta de comunicação. a falta de comunicação. Totalmente, né? Faz uns 15 dias eu fui fazer a minha cozinha, metade ali, fui finalizar o projeto da minha cozinha, e você fica muito tempo na loja de móveis planejados, você fica ali fazendo isso, aquilo, né? No final do meu atendimento, eu já tinha entregue meu cartão, já tinha falado o que eu fazia, eu já sabia quem era o gerente de comunicação da rede de imóveis planejados, já tinha deixado o cartão do meu marido. Então, assim, é o que eu falei: se a gente não fala, ninguém vai saber. Porque às vezes a oportunidade, né, é igual, o grupo de networking serve para isso. Ah, eu Para isso, preciso de uma pessoa que faz doce. Peraí, que eu vou ali, aqui, em três minutos eu já resolvi o problema do outro, já mudei. sim. É isso que é Então, interessante nos grupos de network, é um está ajudando o outro, ou um está indicando o outro, né? E eu vejo que as mulheres necessitam muito desses grupos justamente por isso, porque elas começam a empreender, mas e agora? Para quem que eu vou vender, né? Para quem que eu vou oferecer meu produto? exato, exato. E as indicações, eu costumo dizer que melhor do que a gente falar bem do nosso produto, é o outro falar bem do nosso produto. Isso, para mim, é o fundamental. Então, eu até fiz no meu Instagram pessoal e no meu TikTok pessoal eu falo que é um quadro, né? Mas chama Feira Indica. Porque muitas pessoas, eu mesma não sou muito aparecida, sabe? Mas aí eu vejo que eu falo demais, mas não ajo, sabe? Eu não tomo atitude. E eu sou um porta-raio de pedido de indicação. Lógico, eu sou jornalista, falo, todo mundo me conhece, né? No meu prédio eu conheço todo mundo, então acaba virando um para-raio de solicitação, de indicação. Eu falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou indicar aquilo que eu confio e das pessoas que se entregam ao fazer, né? Ao fazer por mim e eu pago o serviço. Então, aquilo que tá ali, que eu coloco, é porque é de fato uma coisa que me faz bem e que eu preciso divulgar de uma forma ou de outra. Eu preciso divulgar e eu preciso falar para o mundo que aquilo me faz bem. Se E é todo legal você estar fazendo isso. Se todo mundo já te procura, né, Fê, para indicações, é porque você é referência, não só referência, né? Em credibilidade, né? As pessoas confiam em você, né? Então, a partir Exato. do momento, é um outro ponto que você já começa a colocar em ação, né? E você sabe, Dê, que eu tenho um colega jornalista que ele tem uma agência em São Paulo. E ele é muito conhecido, ele é muito ligado nas coisas e tal. E as pessoas procuravam ele e ele atende só um nicho de cliente. Ele só atende advogados e grandes escritórios e tal. Só que quando você é uma agência de assessoria, cai tudo no seu colo. E tem agências que se especializam. Elas não querem crescer tanto,
mas elas se especializam naquilo e não querem sair daquilo, por conta da rede de confiança, tá? O que ele fez? Ele falou assim, não, beleza, vem tudo para mim, vem para mim. Ele criou uma rede de jornalistas e de agências que apoiam ele em diversos nichos. E aí ele viu nisso um negócio. Para cada cliente que fecha negócio com uma agência que ele indica, ele recebe uma comissão. Só de comissão hoje, até a última vez que eu falei com ele recebia R$ 5.000. Só de Olha, comissão. e qual o Só trabalho, né? Se você for ver qual que é o trabalho. Na verdade, ele usou a confiança que ele tem hoje no mercado, a credibilidade, né? Ele faz as indicações, recebe por isso. exatamente. E eu falo que não tem problema nenhum, porque quando você faz uma venda para qualquer. Você tem a sua comissão. Ele está recebendo a comissão dele. Só que o fluxo de comissão ficou tão grande que hoje ele tira 5.000, assim, sem fazer esforço nenhum. Então, a gente tem que pensar que tudo, se a gente pensar de uma forma que a gente consiga, né, a comunicação consiga entrar, porque foi uma forma dele que ele pensou no negócio e ele teve que comunicar também. Falar, ó, fulano, né? Vem aqui, vamos ser meu parceiro, eu tô te passando um cliente, você cobra quanto você quiser, só que disso eu quero tanto pro meu negócio. Pronto. Não tem nada demais, porque ele tem um nicho dele ali, né? Ele tem o segmento. Exatamente. Então, assim, isso é comunicação. Você faz um negócio na base da comunicação. E quanto que a gente, às vezes, não deixa de ganhar porque a gente não se comunica? Às vezes, até para pedir desconto. Você está negociando alguma coisa. Ah, tá bom, isso aqui custa R$ 5. Ah, mas eu pichincho, eu uso a minha comunicação, entende? Meu marido fica até com vergonha. Mas, na verdade, Fê, não está se comunicando o tempo todo, né? É que realmente, em algumas coisas, a gente tem que ter uma comunicação assertiva. Exato, exatamente. E para venda, quem vende serviço e quem vende produto precisa acertar assim. Quase que é uma obrigação ter uma comunicação assertiva. Quase que. A não ser que o negócio se venda sozinho e no automático, que eu acho hoje muito difícil, né? Tirando aí grandes marcas, o pequeno precisa ter, né? Eu tenho um caso de uma conhecida em São Paulo que ela tem um trabalho incrível, ela é uma empreendedora incrível. Até vou colocar ela em contato com você, Dê. Ela costura, ela trabalha na área de têxtil. E o sonho dela era eliminar o excesso de tecido do mundo, do planeta. E ela ficou grávida, a filha dela nasceu e ela começou a costurar. Ela recolhia da indústria que ela trabalhava, ela recolhia e as sobras e ela costurava para a filha. Aí uma amiga via, queria. Uma outra amiga via, queria. E aí ela viu que podia ser um negócio. Aí ela começou a andar pelas indústrias têxteis de São Paulo, né, da região onde ela trabalha, do centro. Ela começou a pedir as sobras. E ela foi procurar gente que já não estava mais dentro do mercado de trabalho, costureiras, que já tinha saído. Então era senhores e senhoras de idade que ajudavam. Então ela dava o molde, entregava, levava todas as sobras e aí ela vai para as feiras vender. Ela faz isso até hoje, o negócio dela. Então é um negócio super sustentável e o negócio dela ela é uma que eu já quis fazer assessoria de imprensa para ela de graça. Ela falou, Fer, pelo amor de Deus, não, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu falei, Lica, mas eu preciso contar a sua história. Ela falou, eu não dou conta. Porque o negócio dela, a história
A marca dela em si tem a história, ela conta toda essa história. A filha dela é a modelo, ela tá sempre com ela. Então, isso encanta. Então, se a sua marca, a comunicação, você Sim, entende? Ela fez de uma forma um encantamento. nossa, com Ela certeza. não quero, eu não preciso. Então, assim, tem isso. Aí, outra história de sucesso e que a gente nunca para pensar é a Disney. Sim, Que para quem já teve a oportunidade de conhecer, você, você vai, você quer voltar a cada semana, se você pudesse, você queria estar ali naquele parque. Por conta engraçado de. que você volta, né? E te fala, ai, para onde você quer ir, né? No ano que vem, ou enfim, outras festas. Você fala novamente a Disney, né? Você não consegue na sua mente ver outro local. Você sai de lá Exato. tão encantada, tão... Eles conseguem encantar de uma maneira, fidelizar de uma maneira o cliente, que você não vê outro local a não ser lá, né? Agora, coloca quanto que custa no papel. O parque hoje deve estar uns 120 É, dólares. é por aí. O estacionamento é uns 20 dólares. Você vai comer, qualquer coisa que você vá comer é uns 25 dólares. Vai colocando no papel e depois faz vezes 5. E mesmo assim você quer voltar. Você É não a está pensando. comunicação. É a É comunicação. a É, porque lá comunicação. o tempo todo é a comunicação, né? É o tempo todo. Tudo. O cheiro, o parque tem cheiro, o parque tem isso, o parque tem as emoções de quando você era criança, você assistia aquele ou aquele desenho. Tudo isso é comunicação. Então, Totalmente. é isso. Aí você vai qualquer época do ano, você fica 2 horas para ir no brinquedo que você já foi 500 vezes, mas você quer ir de novo. É o encantamento. Então, se a É a sua marca. experiência, na verdade, né? Que eles te trazem. Né? Eu falo assim, que é um sonho que é vendido, mas você sai de lá com uma experiência. Né? Então, se a sua marca tem todo esse histórico e tem toda essa experiência, eu não tô indo nem para Disney. Vamos ficar na história da minha amiga. Sim, Ah, sim. ela quer assessoria de imprensa e eu quis fazer de graça. Mas ela não tem braço para fazer mais. Então, se é isso, lindo, você nem precisa de assessoria de imprensa, mas, né, ela poderia parar de trabalhar na indústria têxtil, poder focar 100% no negócio dela, e ela sim. Imagina se ela conseguisse contar a história dela num grande veículo de comunicação. O Nossa, impacto que isso ia ter no caso dela. com Mas, certeza ela iria precisar de mais braços, né? Eu digo para a produção, você imagina? Que loucura. mas ela não quer ser grande. E ela gosta da indústria. Então, é Entendi. isso. Qual que é o seu sonho? É por Isso. isso que a comunicação institucional da sua empresa, para o assessor, é muito importante. Porque ele precisa saber aonde você está e aonde você quer chegar. Isso precisa ser. É algo que, mas na verdade, né, ele fala que é onde você está e é onde você quer chegar. Falando parece algo fácil, né? Mas não é, né? Não, não é. Mas Não é. você sabe E que eu fiz até uns stories falando um pouco, até que você está falando sobre histórias, né? E eu estava falando da questão da história, que tem gente que quer contar a sua história, mas você tem que ver qual é o contexto, a narrativa, né? Como que você vai fazer com a sua história e impulsiona o seu negócio, né? Não é contar totalmente sem estratégia nenhuma, né? exato. É exatamente isso. Hoje, as pessoas compram de pessoas, as pessoas compram de histórias, as pessoas compram de currículos. E não é o currículo mais brilhante, é o currículo com experiência, é o currículo com, sei lá, com o que você procura. Né? Todo mundo hoje procura. Se você vai comprar alguma coisa, você procura história. Qualquer coisa. E é exatamente isso. A história também não pode ser. Você não pode ligar o Instagram e simplesmente.
sair vomitando o que você quiser. Sim, 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 sim. Porque até para ser influenciador, você precisa de um planejamento. Até para você ser uma pessoa com 500 milhões de seguidores e blá blá blá, você precisa de um planejamento estratégico. Outro dia vazou aí o planejamento da Boca Rosa, não sei se você viu isso. Não vi, não vi. Vazou, eu não sei, para mim foi uma coisa bem marqueteira, mas vazou o planejamento do dia dela, do que ela tinha que gravar nos stories. E isso deu uma repercussão enorme. Eu falei, gente, vocês estão assim, você acha que a menina é conhecida e faz o que faz e tem o que tem porque Do ela ali. nada você amanhece, né? Eu falo, as pessoas acham que assim, do nada você amanhece, eu vou fazer isso, aquilo. Se ela não tiver planejamento, não é planejamento, né? É estratégia, né? Porque planejamento sem conta não pode adiantar. É. Vocês acham que né, nesse encontro que eu tenho sexta-feira de manhã, eu tive que dar uma aula? Mas, ai, mas stories não se faz planejamento. Eu falei, o quê? Óbvio que se faz e muito. Aí as pessoas ficaram chocadas. Eu falei assim, gente, foi a estratégia que ela cresceu, foi ali. Ela poderia ter usado uma assessoria de imprensa para impulsionar de uma outra forma. Ela podia ter feito N coisas. Ela cresceu com a rede social. Tem muita estratégia por detrás. E até nisso entra uma comunicação eficiente. Ela tem uma equipe e ela não faz sozinha. Então, até nesse ponto, as pessoas precisam entender que um comunicador precisa estar junto, com relações públicas, um assessor de imprensa, enfim, é, quem a pessoa achar, né, e olhar e falar, tá, eu tenho confiança nessa pessoa, mas ela precisa ter. Se ela quer crescer e se ela quer vender mais, ela precisa ter. É um investimento que fatalmente, em algum momento do negócio dela, ela precisa fazer. Deixa eu só dar uma pausa aqui para falar boa noite aqui pro pessoal. Ó, a Thaís Sim. entrou, tudo bem, Thaís? A Cláudia Roxo, boa noite, sejam bem-vindas. Ó, o Amar. ateliê Duda Marques também. Ó, gente, o ateliê Duda Marques, deixa eu fazer propaganda, é da minha pequena empreendedora, tá? É da minha filha. Então, ela participa de todas as lives, ela já está aprendendo desde cedo. Sua filha empreendendo? Ela tem quantos anos? Ela tem 12, mas desde os 10 ela faz biscuit, sabe? Artesanato com biscuit. Então ela ama fazer brinco, anel. Enfim. De vez em quando vocês vão me ver com os brincos dela. Que ela fala, ai, mãe, usa? Eu falo, uso. Que legal! Parabéns! Obrigada. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem entrou agora, a gente está com a Fernanda Barros, ela é jornalista, assessora de imprensa. A gente está falando um pouquinho de comunicação aqui, né, Fê? Agora Sim, me fala um pouquinho, Fê, qual que é a relação de um jornalista e de uma assessora de imprensa? Como é essa relação? Você já falou que é de confiança, né? Mas todo assessor de imprensa é um jornalista. A faculdade é a mesma para os dois. Dentro certo. da faculdade de comunicação, porque na minha época, vou falar assim, mas deve ser ainda hoje, você entra em comunicação social e a partir do segundo ano você decide o que você vai fazer. Se você vai para marketing, se você vai para jornalismo, se você vai para rádio, TV e publicidade e propaganda. Na minha época era assim. E então eu me formei como comunicadora social, eu tive todas as matérias, né? Eu tive um pouco de rádio, tive um pouco de propaganda e tal. E aí eu escolhi jornalismo. Dentro do jornalismo tem a matéria de assessoria de imprensa. Então você aprende, você como tem a matéria de rádio e TV, como tem a matéria de hoje de redes sociais, tem todas essas matérias, também tem assessoria de imprensa. E só uma curiosidade, eu não tive. Na minha vez de aprender assessoria de imprensa, a minha professora teve um problema e ela entrou lá, enfim, e a gente acabou não tendo. E eu tive uma coisa muito superficial, só para dizer que teve, mas eu não tive assessoria de imprensa. E eu mudei, né? Eu terminei a faculdade, mudei daqui e fui morar no Mato Grosso do Sul. E lá, quando eu cheguei lá, eu tive duas entrevistas de emprego.
uma num jornal diário e outra numa assessoria de imprensa. Como eu não tive assessoria de imprensa, eu falei, eu vou aprender, vou aprender. Certíssimo. Nunca mais saí, nunca mais saí. Acabei, né, trabalhando de freela em revista, fiz algumas outras coisinhas bem esporádicas, mas eu nunca deixei de ser assessora de imprensa. Contando tudo isso, a relação de um com o outro é de amor e ódio. Amor, porque uma redação, por exemplo, do Jornal Nacional não funciona sem assessorias de imprensa. Não tem o jornalista que fica na redação, em volta tem 509 mil telefones e ele fica fazendo a apuração das notícias e né, vendo se aquilo que de fato está acontecendo de fato. Mas hoje, com essa demanda de informação que cai, o jornalista, os produtores, quem está na redação mesmo de grandes veículos de imprensa, eles eles não dão conta de colocar todo mundo na rua. Então, eles têm as assessorias de imprensa que eles confiam, que eles têm essa relação de confiança, e aí eles recebem a pauta da assessoria de imprensa. Algumas vezes as matérias que a gente vê, né, elas são construídas ao longo do dia com milhões de informações, milhões de assessorias de imprensa. Então, é um dado daqui que eles pegam, puxa outro dado daqui, né? Aí tem a alma do jornal, então a linguagem do jornal, a comunicação do jornal, que umas são mais despojadas, outras são mais formais. Então, eles concentram aquela notícia de acordo com o espírito, né? A comunicação daquele telejornal, enfim. E aí vai para o ar daquele jeito. Então, hoje, 80% do que a gente vê é mais assessoria de imprensa que contribui com as informações, né? Entendi. Claro, tem coisas estratégicas. Então, por exemplo, Brasília. Brasília tem jornalista de plantão dentro do Congresso 24 horas, principalmente de Globo, de Band News, esses veículos que se formam massivamente só por notícias. Então, no Congresso, por exemplo, tem jornais, tem Jornalistas. profissionais que ficam ali 24 horas. 24 Não horas. pode perder nada, né? Tem que estar ali o tempo todo, né? 24 horas. Agora, por exemplo, matérias mais. Isso são as matérias quentes, né? Polícia, polícia, corpo de bombeiro, trânsito, essas informações que são de utilidade pública também. Se não tem um jornalista ali, tem alguém na redação de plantão para atender esses órgãos que prestam serviços para a comunicação, para a população. Então, eles ficam ali. Mas, por exemplo, vamos falar de uma pauta fria, vai, que não é do dia a dia do jornal, que não entra em economia, não entra em política, mas acontece, sim, acontece. Então, por exemplo, a menina, não quero num caso tão absurdo, mas eu vou nesse caso, vai, da menina que foi fazer o aborto, e eu não quero entrar aqui no mérito da questão. Depois que aconteceu essa situação, teve lá a questão de chamarem médicos, especialistas, psicólogos. Aí entra o ódio da redação, porque os assessores de imprensa querem que os seus clientes sejam a fonte de informação. Então aí tem. Aí você fica lá, não, mas o meu é isso, não, mas tipo, não chega a ser leilão, sabe? Mas aí entra a questão do relacionamento, entra a questão da confiança, entra um monte de questão, às vezes questão política. Então, se aquele profissional tá ligado ou não tá ligado a alguma coisa mais profunda ou não. Então aí entra o caso do ódio, que também não é Nossa, ódio, né? Eu falo que é uma questão mais
Eles têm que ter paciência com a gente, assim como a gente também, né, precisa ter um pouco de paciência com eles. Boa noite, ó, Translúcido Story entrou também. Boa noite, seja bem-vinda. Helena Boss Clube também, seja bem-vinda, Helena. Nossa, Fê, ó, você viu? Já falta, ó, você viu? A gente começa a falar, quase uma hora de live já. É assunto para 2 lives, viu? Ainda mais falando com uma jornalista, né? Comunicadora, né? Ama falar, né? Tem muita história. Esse mundo encanta, esse mundo parece mágico, esse mundo, assim, as pessoas param realmente para ouvir, né? Imagina, eu tenho 20 anos nesse caminho aí de relação com a imprensa. Eu tenho muita história, muita coisa que eu já vi, muita coisa que eu já vivi, muita coisa que eu já presenciei, sabe? E, enfim, é muita coisa muito bacana. Você conhecer como que funciona por trás, né? Eu não tô na linha de frente, nunca quis estar, mas é muito legal, sabe? Você ter esse contato com apresentadores, você ter não é um tratamento diferenciado, né? Mas você, assim, às vezes a gente, os assessores, os jornalistas, eles são recebidos com tapete vermelho, mas também tem massacre, né? E a gente apanha, enfim, aqui em Jundiaí, outro dia, uma colega da Globo recebeu uma cuspida na cara. Então, tem todos esses. Tem amor e ódio também. Não é só glamour, né? Eu falo que não é só glamour, né? Eu falo que cada profissão, né, tem o seu glamour, mas também tem os perrengues, né? Que a gente sabe que Sim, tem, né? com certeza, com certeza. É um trabalho assim que eu amo, que é o que eu sei fazer, é o que eu faço há 20 anos. Eu já tive a oportunidade de sair da comunicação, mas eu não consigo sair, sabe? Eu não consigo me desvincular. Eu gosto, e eu tô chegando numa fase assim, num momento da minha vida que eu tô mais ensinando, sabe, os caminhos do que eu fazendo de fato, né? Então, isso é muito gostoso, porque daí a pessoa retorna e fala assim, ai, você me deu uma luz, você me inspirou, você, puxa, você mexeu em alguma coisa São que eu coisas simples, né? Que eu falo, às vezes é óbvio para você, não é óbvio para mim e vice-versa, né? A gente não... E é a minha frase, né? Que é o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E eu escutei, eu até vou falar essa dica aqui para os comunicadores, para os empreendedores e empreendedoras que estiverem aqui, é que escreve, pega um papel, escreve 30 coisas óbvias da sua profissão. 30 coisas. Que você fala assim, mas aí você não sabe? Isso aí todo mundo sabe. Não, as pessoas não sabem. Escreve 30 coisas óbvias para você, que é, né, da sua profissão. Você tem 30 posts, 30 conteúdos, que cada conteúdo você pode destrinchar para mais 5 conteúdos, por exemplo. Então, aqui, você me perguntou, se eu fizesse um post lá, qual a relação entre jornalista e assessor de imprensa? Eu poderia contar 15 histórias, assim, só de pensar, já tenho acho que umas 15 histórias para contar, entende? Mas legal essa dica que você deu, né? Porque as pessoas têm dificuldade, né? Gente, o que eu vou postar hoje? Né? O que eu vou falar sobre minha profissão, né? E geralmente, quando a pessoa entra numa questão técnica e que ela sabe muito e que ela sabe demais e que aquilo transborda, é aí que é o conteúdo que vira uma pauta, que pode ir para uma televisão, para uma rádio, que são as histórias, né? A gente vê muito programa contando história, muito. Só o Fábio Porchat tem o que história é essa, Porchat? De tanto Nossa, que é legal e de tanto que aquilo faz bem. Claro que ele é o avesso do que a gente está falando aqui, mas se o seu negócio tem uma história por trás, se você tem uma coisa que é bacana, conta, saia falando, faz um manifesto da sua marca. Manifesto é por que que eu tenho essa marca? Porque nasceu das minhas entranhas por conta. Eu tenho certeza que é ou de uma dor muito profunda
ou de um amor muito profundo. No caso da minha amiga, foi o amor pela filha dela. Para, Nina. Para. Foi o amor da filha. Desculpa, a cachorrinha que tava se coçando e gritando. Mas foi o amor da vida da filha dela. Ela começou, ela pela busca, né? Ela queria roupas que as crianças pudessem brincar e não ter laçarote, fita, isso, aquilo. Ela acabou criando uma linha, tanto que a linha de roupa dela, isso eu não contei, é o mais legal, é unissex. A camiseta, menino e menina podem usar. As calças, menino e menina podem usar. Que é pra brincar, ela queria. Você me envia inbox a marca dela para me conhecer. Manda, é demais. Adianta. A gente sabe que atrás de todo produto ou serviço tem uma história, né? Uma história linda, é só saber contar, né? Exatamente. Tô aí para ajudar a contar histórias. Sim, sim, sim. Gente, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Só Que falando que eu pena. já estou escrever aqui com a gente. Foi um prazer, porque falar que a Fernanda faz parte aí, tem uma parceria com a rede, né, Fê? Então, quem precisar de algum Sim, serviço, chama a gente aí no direct. E com certeza a Fernanda vai atendê-las aí com a maior satisfação, né, Fê? sim, com certeza. Eu gosto principalmente de ouvir e às vezes a pessoa sai até com direcionamento sem nem me contratar, porque eu faço por amor, né? E aí o dinheiro vem porque vem, mas é mais por amor e eu amo, eu pulso, eu vivo comunicação. Então, quem quiser tirar uma dúvida, qualquer coisa, só me chamar. Então, tá Obrigada, joia. Agradeço, viu, pela sua presença. Um eu beijo grande, agradeço. então, e uma ótima noite aí a todos que estiveram com a gente. Obrigada, viu, Dê? Um beijo. Boa noite, meninas. Beijo, tchau. Tchau, tchau.